Após o presidente Jair Bolsonaro afirmar que, abre aspas, houve fraude nas eleições de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral rebateu as declarações do presidente. Em nota, o TSE reafirmou a segurança do sistema eletrônico de votação. Sobre o assunto, nós vamos conversar agora com o especialista em direito eleitoral, Ângelo Soares Castilhos. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela chance aqui. Bom, aqui eu salientei a presença de um especialista, alguém que entende todo o processo e já de antemão me passou aqui, vou mostrar aqui para o meu amigo Magalhães, está aqui, ó, segurança do voto, né? A TSE aqui do Rio Grande do Sul, TRE, desculpa. A gente abriu o programa, né, a partir da declaração do presidente Jair Bolsonaro, abrimos o assunto falando a respeito dessa declaração que foi feita na segunda-feira, dia 9, em que o presidente afirma que houve fraude nas eleições de 2018 e que teria sido eleito no primeiro turno. Segundo o presidente, é preciso aprovar um sistema seguro de apuração de votos no Brasil. Há justificativa para o presidente pensar desta maneira em relação ao nosso sistema eleitoral? E até te pergunto, há quanto tempo nós usamos o sistema informatizado, ou pelo menos parte dele informatizado? Desde quando utilizamos as urnas eletrônicas, por exemplo? Então, essa é uma muito boa chance de poder esclarecer essa questão, porque realmente não faz sentido a afirmação do presidente. São 24 anos utilizando urna eletrônica, né, foram eleições municipais, eleições que nós chamamos gerais, que são estaduais e federais, e não houve nunca nenhum tipo de comprovação, nenhum tipo de possibilidade de comprovar fraude ou adulteração de dados oriundos de uma urna eletrônica. Né? O sistema ele é complexo, inclusive ele tem barreiras de segurança em papel e eletrônicos. Sim. Então, isso dificulta muito qualquer tipo de adulteração de resultados. Existe todo um sistema de auditabilidade. Os resultados estão na internet, né? Então, ao mesmo tempo que um resultado de uma sessão eleitoral está na internet, está no papel, emitido por cada sessão eleitoral, cada sala onde tem uma urna, emite muitas cópias do boletim de urna. Sim. Então, emite 10, 15, 20 vias, vão para os partidos que pedem, os mesários levam, fiscais de partido levam, enfim. E tudo isso é refletido no site do tribunal. Sim. Então, não tem como adulterar uma coisa no site e não adulterar no papel, ou o contrário, enfim. Esse é um detalhe importante, ou seja, o sistema ele conta com duas vias, um sistema digital que leva esses números até o TRE ou depois, posteriormente, ao TSE, enfim, para apuração, seja eleição municipal, estadual ou federal, mas também há um sistema paralelo impresso, um sistema físico. Na verdade, é um meio que permite a fiscalização Sim. pelas pessoas que estão ali na volta daquela sessão. Eu digo que não há uma manipulação desses dados, manipulação no sentido de tráfego desses dados, unicamente digital. Não, porque todo o processo ele foi pensado para evitar esse tipo de coisa. Sim. Então, as urnas, antes do dia da eleição, são manuseadas exclusivamente por pessoal da Justiça Eleitoral. Sim. Ao longo do dia em que está havendo a votação, as urnas são ligadas só na tomada. Elas não têm ligação nenhuma com a internet. Sim. Então, não há possibilidade de um hacker invadir. Não existe, né? E depois, esses resultados vão para uma central de totalização, onde eles são transmitidos por canal exclusivo. Então, a Justiça Eleitoral providencia um canal em que só esses dados circulam. Sim. Não é um ramal de internet, é uma conexão própria e segura só para isso. Bom, caso o presidente não apresente provas sobre o que ele afirmou em relação ao sistema de votação brasileiro, ele pode sofrer algum tipo de punição via Tribunal Superior Eleitoral? Então, via Tribunal Superior Eleitoral não existe previsão. Tá. Estão sendo aventadas possibilidades, enfim, de um crime de responsabilidade. Sim. A mesma lei em que foi enquadrado o ex-presidente Collor, a ex-presidente Dilma, se fala que ele estaria atentando contra o livre exercício de outro poder, que seria o poder judiciário, Sim. fazendo esse tipo de pressão. Mas isso depende de um processamento relativamente longo, é um processo que ele é político e jurídico, ele começa na Câmara dos Deputados, depois ele vai para o Senado Federal. Então, é uma coisa
um pouco abstrata ainda. Sim, é um processo direcionado, por exemplo, ao cargo de presidente da República e não a uma possível candidatura. Ele como político candidato, afinal de contas, ele está tentando, né, a criação do seu partido. O TSE, na nota em que rebate as críticas do presidente, que mesmo o sistema eleitoral sendo muito seguro, sempre é possível aperfeiçoar. O TSE se manifestou assim, dessa forma, rebateu, mas também deixou aberta a posição de que podemos aperfeiçoar o sistema, sempre é possível aperfeiçoar o sistema. O que, na sua visão, é possível melhorar? Existe algum tipo ainda de situação que poderia ser revista para aprimorar ainda mais e trazer mais segurança para o voto? Olha, os processos eles já foram, ao longo de 24 anos, muito apurados, muito mais, cada vez mais evoluídos, né? Então, a própria questão da biometria, ela impede votações dúplices ou até mais, né? Tivemos um caso, não me lembro em que ano foi detectado, que o eleitor tinha 47 inscrições em vários locais do país. Claro, ele não conseguia usar todas essas inscrições para votar, porque a geografia impedia. Sim. Mas acontecia, né? Havia essa falha do sistema. Claro que hoje temos a biometria com a impressão digital. Pode haver uma evolução daqui a pouco para uma identificação pela íris, que é mais precisa. Né? Pode haver uma evolução do próprio equipamento para que ele seja mais portátil, mais barato. Sim. Daqui a pouco mais acessível. A questão da bateria, que ainda é um calcanhar de Aquiles em todos os ramos tecnológicos, né? A questão da bateria, que a nossa, a bateria dessas urnas eletrônicas, ela é feita para durar basicamente 12 horas. Algumas duram mais, outras duram menos, mas com o tempo elas se degradam um pouco. Sim. Enfim, algumas melhorias, mas o sistema ele já foi, a arquitetura dele foi pensada com evolução ao longo de todo esse tempo. Bom, citaste a biometria, nós estamos passando por um processo de recadastramento biométrico em diversos municípios aqui do estado. Se eu não me engano, se encerrou hoje, né? Encerra hoje esse processo. A biometria realmente é um ponto ainda mais forte no que no quesito segurança para a votação. Com a biometria, essas práticas de diversos títulos, registros eleitorais, elas se encerram por completo. E a gente tem hoje um processo um dos mais seguros do mundo, dá para dizer assim? Sim, na questão em que nós podemos dar segurança, que é a questão eletrônica, a questão do acesso ao equipamento e da engenharia dos processos que fazem a votação e que levam à apuração, a evolução é muito boa. Nós ainda temos, claro, o nosso problema, que é o convencimento do eleitor por vias diversas das devidas, né? Que é a compra de votos, Sim. A captação de sufrágio por, daqui a pouco, entrega de brindes, de dentadura, de benefícios... Compra de voto ainda existe no Brasil em pleno 2020. Muito, não é, né? A gente imagina que seja num local isolado, numa determinada região do Brasil, né, onde se compra voto, mas isso pode estar acontecendo aqui em cidades da região metropolitana? Pode, com certeza. Com certeza. O nosso sistema é um dos mais seguros do mundo? Em termos do que foi pensado para o Brasil, sim. E muita gente pergunta, mas por que outros países não adotam? Por que países mais avançados não adotam, né? E normalmente a resposta é muito simples. Eles não adotam porque não precisam. Sim. Então, várias vezes já contei essa história que havia uma equipe de japoneses no TSE, ouviram uma explicação sobre a urna eletrônica, sobre a questão de evitar as fraudes, enfim. E a primeira pergunta de um dos membros da equipe foi: por que alguém fraudaria a urna eletrônica? Ah, pois é. Deixa eu chamar essa imagem aqui para você ver na tela. Por favor, eu vou pedir para colocar, né? Aí estão. Aí está essa primeira imagem, né, que a gente está vendo. No Congresso, uma proposta... Segura essa imagem aí para a gente, para as pessoas lembrarem, tá? Eu tô vendo aqui, tô lembrando da minha infância, né, as imagens que eu tinha na televisão de um processo de apuração de votos.
Tá? Guarda essa imagem, está até em preto e branco, né, para ficar mais emblemática ainda. No Congresso, circula então uma proposta de implementação do voto impresso. Voltarmos à década de 80, por exemplo, com voto impresso. Essa proposta avançou na Câmara em dezembro. Uma PEC, proposta de emenda à Constituição, foi aprovada na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e agora, então, aguarda a instalação da Comissão Especial. Caso essa PEC fosse aprovada, que efeito teria no processo eleitoral brasileiro? Lembrando que a gente tem eleições municipais. No Rio Grande do Sul são praticamente 500 municípios, né, dos maiores aos menores, e aí a gente teria de volta essa cena, né, do escrutínio, as pessoas apurando os votos dessa forma, os votos impressos ali, contado um por um, manualmente. Então, hoje, com o estágio que nós temos avançado em termos de tecnologia, isso aí seria um caos, seria um retrocesso completo. As pessoas vão lembrar dessa cena. Não faz sentido, porque, claro, nesses episódios em que havia apuração, se ficava 6, 7, 8, 10 dias apurando, e havia o problema da grafia, né? A pessoa não sabia, votou nesse, votou naquele, Sim. Votou no Batman, queria votar em quem... Então, havia imensas discussões sobre para quem era aquele voto. Ângelo, esse sistema não é muito mais fácil nesse sistema se causar uma fraude, se provocar, se tem uma fraude? Hoje, claro, se fosse adotado o voto impresso, não teríamos o problema das grafias e das dúvidas. Sim. O voto estaria ali a partir da tela da urna, haveria uma impressão com tudo determinado. Tá. O nosso grande problema seria realmente na contagem dos votos. Porque se formos pegar tudo que tem contato humano, tem uma probabilidade muitíssimo maior de haver falha. Então, se nós pegarmos uma sessão eleitoral e fizermos a contagem, e se fizer isso em todo um colegiado eleitoral, por exemplo, um município inteiro, um estado inteiro, se nós fizermos 3 recontagens, provavelmente o resultado vai ser diferente da primeira contagem. Bom, para finalizar, né, a gente está falando em novidades, vamos pensar para frente, vamos para o futuro. Alguma novidade prevista para as eleições municipais deste ano? Algo diferente das últimas eleições? Então, o nosso legislador, na verdade, ele pensou muito mais no dinheiro, no financiamento das campanhas, que em inovar em termos de campanhas eleitorais. Então, seguem firmes e fortes as propagandas nas redes sociais. Sim. Algumas proibições sobre esse tema. A ênfase da questão das fake news. Então, temos hoje um crime, né, de divulgar fake news. Temos também uma novidade que seria... um novo crime, também denunciação caluniosa eleitoral, em que se a pessoa dá, sem justa causa, início a uma investigação ou uma ação penal, né? Por exemplo, eu acuso alguém de estar fazendo fake news. Tá. E aí se inicia um inquérito policial sobre isso. E se vê que não, que aquilo ali não era fake news, que era uma informação verdadeira, Sim. ou que não houve, né, não se constituíam os elementos do crime de espalhar a informação falsa, essa pessoa pode, ela, ser incriminada por ter feito uma denunciação caluniosa, uma falsa denúncia, que ela sabia não ser verdadeira. Pelo que eu entendi, o grande desafio hoje da Justiça Eleitoral é o combate à fake news. Essa é uma das principais metas deste ano para as eleições municipais. Sim, nós esperamos que, ao contrário de 2018, em que a Justiça Eleitoral foi alvo das fake news, que os esclarecimentos ao longo desses 2 anos tenham tido um efeito um pouco maior. Inclusive, nós fizemos esse guia de segurança do voto justamente tentando esclarecer, e esse guia está disponível no site do TRE do Rio Grande do Sul. Basta ir na aba de serviços judiciais, vai estar ali guia de segurança do voto. E então, esses são os mecanismos que nós temos para... No site, então, a pessoa pode ter acesso à versão digital do Guia de Segurança do Voto. Exatamente. Né, do TRE aqui do Rio Grande do Sul, basta acessar. Bom, eu quero agradecer a presença de Ângelo Soares Castilhos, especialista em Direito Eleitoral, que nos trouxe a informação. Aqui a gente está vendo o site do Tribunal Regional Eleitoral. Clicando ali, abre. E ali você clica e acessa o Guia, né, de Segurança do Voto, bem ali na parte inferior da tela. Exatamente. Bom, mais uma vez agradecendo. Ângelo, seja sempre bem-vindo, e aqui a gente
teve a informação e a palavra de um especialista. Por isso a gente agradece a tua presença. Eu que agradeço a oportunidade de poder dar esses esclarecimentos à população, nossos espectadores. Seja sempre bem-vindo.